não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, uma vez mais, aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, a nossa gratidão a você que acompanha e prestigia o nosso programa, como de resto prestigia toda a programação da TV Mundo Maior. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de falar sobre o livro Consolador de Emmanuel, destacando o trabalho extraordinário de Emmanuel no sentido de evangelizar. Como padre, Manuel da Nóbrega foi um grande evangelizador, um espírito que, ao longo dos séculos, vem trabalhando no campo da evangelização própria e no campo do auxílio àqueles que desejam realmente a iluminação íntima. Em nosso programa de hoje, vamos falar sobre uma outra obra de autoria de Emmanuel, também editada pela Federação Espírita Brasileira, uma obra importantíssima intitulada Roteiro. Este livro, Roteiro, ele é de 1952. O livro O Consolador, de 1940. Roteiro, de 1952. 12 anos depois. E neste livro, Emmanuel, ele analisa, ele estuda vários temas de filosofia, vários assuntos doutrinários à luz do Evangelho. Claro, porque todo assunto deve nos interessar à luz do Evangelho do Cristo, à luz do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a finalidade. É a finalidade última da vida, segundo as mais avançadas concepções filosóficas e religiosas. É a última, vamos dizer, o último ponto a sermos alcançado, a realidade última, não é? É nos iluminarmos. E Emmanuel, aqui neste capítulo 23 do livro Roteiro, na extensão do serviço, ele faz abordagens muito importantes. Ele diz assim, ele começa fazendo algumas perguntas. Que seria do Espiritismo se não guardasse finalidades de aperfeiçoamento da própria terra, onde se expressa por movimento libertador das consciências? O que seria do Espiritismo se a finalidade não fosse esta, né? Do aperfeiçoamento da própria terra, onde se expressa por movimento libertador das consciências. Seria louvável subtrair o homem do campo à função laboriosa da sementeira, distraindo-o com narrativas brilhantes e induzindo a inércia? Por exemplo, para que a ciência evolui? Não é para melhorar as nossas condições de vida? Qual a finalidade da evolução da ciência? Não é facilitar a vida do homem, trazer a ele mais saúde, trazer a ele mais paz, mais possibilidade de crescer cada vez mais,
de evoluir cada vez mais, de se desenvolver cada vez mais intelectualmente, como também moralmente. Não é? Qual que é a finalidade da vida, de tudo? Esse esforço que nós percebemos, não é? E contra o qual muitas inteligências se opõem, porque nós sabemos que ainda há muita oposição ao bem na Terra. Há oposição à luz, oposição ao progresso, oposição à liberdade. Infelizmente, ainda nós estamos aí sujeitos, subjugados por muitos interesses, que não são os interesses mais elevados, os interesses superiores. Por exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, por que ele foi crucificado? Porque ele contrariava interesses. Não é? Ele contrariava os interesses dos ortodoxos, dos judeus ortodoxos. Ele contrariava os interesses dos doutores da lei. Ele contrariava os interesses dos que pretendiam apenas o poder. Não é? Ele contrariava, ele aborrecia. Ele aborrecia na condição de revolucionário, o maior revolucionário que a Terra já conheceu. Ele incomodava, e porque ele incomodava, ele foi condenado. Emmanuel diz aqui, olha, seria aconselhável a imposição do êxtase ao esforço ativo, congelando-se preciosas oportunidades de realização para o bem? Ou seja, no Espiritismo, por exemplo, nós vamos ficar só lidando com mediunidade. Vamos ficar só lidando com psicografia, cartas dos espíritos. Vamos ficar lidando só no campo da cura. Qual que é a finalidade do fenômeno? A finalidade do fenômeno é comprovar a imortalidade. Não é? É comprovar a sobrevivência. E comprovar a imortalidade para quê? Para que nós entendamos que o espírito evolui, ele se submete à lei do progresso, não é? Ele reencarna, ele está num trabalho de autossuperação. Nós todos estamos envolvidos no trabalho de autossuperação. Para que eu vou num centro? Para ouvir um espírito falar o quê? Por que eu quero uma mensagem, por exemplo, do meu pai, uma mensagem da minha mãe, uma mensagem do meu filho, uma mensagem da minha filha, uma mensagem de um familiar desencarnado, a mensagem de um amigo desencarnado? O que eu vou fazer com essa mensagem? O que eu pretendo com essa mensagem? O que essa mensagem significa para mim? Ela deve significar que a vida continua. E significando que a vida continua, demonstra que o trabalho também continua. Porque a vida continua em todos os setores, é o que os espíritos nos dizem. Disseram Allan Kardec e têm dito através de diversas obras, principalmente através dessas obras extraordinárias da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Porque, sem dúvida alguma, Chico Xavier veio à Terra para cumprir uma missão ainda pouco compreendida. Não é? Pouco compreendida. Talvez os não espíritas respeitem mais a Chico Xavier do que muitos espíritas o compreendam. Compreendam a tarefa que ele veio desenvolver na Terra. E Emmanuel prossegue aqui, olha, mas se nos abeirarmos do trabalhador com o intuito de estimulá-lo ao serviço, auxiliando-lhe o entendimento para que a tarefa se lhe faça menos sacrificial e favorecendo a fim de que descubra por si mesmo os degraus da própria elevação, estaremos edificando o bem legítimo no aprimoramento da vida e da coletividade, não é? Quando, por exemplo, nós conseguimos entender, como diz aqui Emmanuel, descobrir por nós mesmos os degraus da própria elevação. Quando o espírito descobre isso, nada mais o detém. Quando o espírito chega a esse entendimento, não, eu sou imortal, sou um espírito em evolução e devo a mim mesmo o meu progresso. O meu progresso ou o meu atraso, eu devo a mim mesmo.
Quando o espírito toma consciência disso, nada mais o segura, nada mais o embaraça. Mas enquanto ele não toma consciência disso, não é? Ele fica assim como alguém em cima do muro. Não é? Ele acha a doutrina uma coisa muito bonita, acha a filosofia uma coisa espírita muito bonita, não é? Às vezes chega até a participar de algumas reuniões, vai ao centro, toma passe, bebe água magnetizada, se interessa lá por uma campanha ou outra, mas fica nisso, porque dentro dele não nasce esse propósito. Agora, quando dentro dele nasce esse propósito, ele começa a ser incomodado pela sua própria consciência, né? Por exemplo, o Chico, por exemplo, o Chico dizia assim: olha, eu acho que às vezes eu estou perdendo muito tempo, que eu devo trabalhar mais, eu não posso perder tempo. Como uma vez ele nos disse, eu não posso perder essa encarnação, eu tenho que trabalhar, eu não posso perder tempo com isso, perder tempo com aquilo. E na verdade, sobre a Terra, na reencarnação, nós às vezes perdemos muito tempo, né? Perdemos um tempo, não fazemos nada, muitas vezes não nos ocupamos com coisas úteis, né? O Chico, por exemplo, ele não se permitia perder tempo. Quando ele não estava psicografando, ele estava escrevendo uma carta, respondendo uma carta, orientando alguém, visitando um doente. Ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava cuidando dos bichos dele, dos cães, dos gatos. Ele estava fazendo alguma coisa. Ele não se permitia perder tempo. Voltaremos em seguida.